Bom dia, pessoal. Meu nome é Araceli Ferreira, eu sou professora aqui da UFRJ. Fui convidado pelo pessoal da TV Classe Contábil para fazer uma apresentação ao vivo aqui para vocês no Facebook da TV. No entanto, a transmissão ao vivo deu problema, eu tive problemas com a conexão e aí nós resolvemos então que seria melhor eu fazer um vídeo e que vai ficar então à disposição de vocês. Eu aproveito para colocar meu e-mail aqui, que é araceli@ufrj.br, para aqueles que depois quiserem fazer algum contato comigo, que possam fazê-lo. O tema que eu vou falar, para o qual o convite foi feito, é contabilidade ambiental. É um tema que eu estudo já há bastante tempo e do qual eu gosto muito. Eu espero que vocês também possam se apaixonar por ele como eu sou apaixonada. Eu acho que uma coisa que essa palestra faz parte de uma série de palestras que estão sendo disponibilizadas pela TV, que vão acontecer em função da comemoração do Dia do Contador, que agora no mês de abril, 25 de abril, a gente comemora o Dia do Contador. Então essa palestra agora faz parte dessa comemoração. Então eu fiquei bastante contente com o convite e principalmente para poder falar de um tema que eu acho que é muito importante para os contadores e para a sociedade em geral. Eu acho que nós estamos vivendo um momento do planeta, né, bastante difícil em relação ao meio ambiente. As mudanças climáticas estão chegando aos nossos olhos aqui, e nada mais oportuno do que falar da contribuição que o contador pode dar para esse momento, para a sociedade, não só para as empresas. Queria falar então que, primeiro, que contabilidade ambiental ela não deve ser vista como uma contabilidade à parte, ela não é disso, nós não tratamos disso. O objetivo é inserir as informações contábeis na contabilidade da empresa, no sistema contábil da empresa, obviamente com informações especializadas, com contas próprias, contas de ativo, contas de passivo, de resultado, e com uma mensuração específica. Então, a mensuração corrente da contabilidade ambiental, ela é um pouco diferente daquilo que a contabilidade tradicional costuma trabalhar. Eu gosto de dizer que, por exemplo, o meio ambiente não tem nota fiscal. Então, por isso é mais difícil, às vezes, a gente entender que determinado fato deva ser contabilizado. Mas é por isso que as informações são especializadas e eu acho que os contadores devem começar a estudar um pouco mais sobre isso para poder ter os instrumentos adequados para fazer o registro da forma como esse registro deve ser feito. Quando a gente fala da contabilidade ambiental e ela não, né, reforçando que ela não é uma contabilidade à parte, mas o que ela trata é um conjunto de informações que precisam e que devem ser reconhecidos pelo sistema tradicional, mas um conjunto de informações que possa ajudar o gestor a tomar decisão. Como o sistema contábil em geral, a contabilidade tem por objetivo fornecer informações para tomada de decisão. No caso específico das informações do meio ambiente, elas vão ajudar e devem ajudar o gestor a tomar decisões sobre o meio ambiente, sobre a gestão ambiental que está na responsabilidade da empresa. Para isso, existe um conjunto, uma estrutura já preparada para fazer esse reconhecimento. Então, essas informações, esse sistema de contabilidade ambiental, às vezes as pessoas me perguntam, isso é novo. Na realidade não é novo, não é um assunto novo. Esse é um assunto que é tratado desde a década de 60 e até textos mais antigos, mais clássicos da década de 50. Enfim, a gente sempre tem referências sobre como seria importante fazer o reconhecimento da relação que a empresa tem com o meio ambiente. Então, a gente
procura fazer essa relação. Então isso vem sendo questionado ao longo de décadas, sendo que na década de 70 esses questionamentos foram melhor estruturados. Ali na década de 70 a gente consegue perceber que existem estudos mais consistentes que dizem como a contabilidade deve fazer o reconhecimento, o que ela deveria reconhecer. Assim, fazer o reconhecimento, relatar, né, registrar e informar para os gestores e para a sociedade. Da década de 70, eu acho que a gente pode... Eu estou tentando trazer assim, uma evolução histórica. Na década de 90, com o advento da Rio 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, um evento organizado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tratou de meio ambiente de forma geral. Eu acho que foi um momento importante para a sociedade mundial, para discutir essa questão do meio ambiente, a importância disso, os riscos que a humanidade está correndo com a degradação ambiental, degradação essa que vem de forma acelerada a partir da Revolução Industrial, né? Então não é uma coisa que está acontecendo agora, uma coisa que vem acontecendo ao longo de anos, mas que agora começa a ter um seu lado mais exposto, né? Os problemas ambientais estão chegando aqui na nossa face, à nossa frente. Então, nada mais oportuno do que, como eu já disse, falar sobre contabilidade ambiental e como a gente pode tratar disso. Então, na Rio 92, nas discussões que houveram, teve um documento final conhecido como Agenda 21. Na Agenda 21 há um capítulo que fala, um item, né, dentro de um capítulo, que fala sobre a importância de se criar sistemas de economia e contabilidade integrados. Economia e contabilidade ambiental integrados. Então, esse sistema deveria ser feito não apenas por empresas, mas também pelos países. Então, a partir da Rio 92, ali ficou uma carta, né, um documento assinado por mais de 180 países, o compromisso de se desenvolver estudos para que fosse implantada uma contabilidade ambiental, integrada com a economia ambiental. Bom, na década de 90 ainda, a ONU, através de um grupo de especialistas em contabilidade, o pessoal do ISAR, preparou um documento, depois de vários estudos, onde nesse documento estão ali nesse documento a estrutura do que seria a contabilidade ambiental. Ali nós temos uma descrição do que é ativo ambiental, do que é passivo ambiental, as receitas, as despesas, enfim, e como se reconhece essa interação com a empresa e o meio ambiente. Então, sempre a busca da contabilidade ambiental é essa, fazer com que a relação que a empresa tem com o meio ambiente seja reconhecida. Importante dizer que nós não estamos falando apenas de empresas privadas. A contabilidade ambiental também está afeta ao setor público. Os municípios, os governos estaduais e o governo federal deveriam também estar fazendo reconhecimento dessa relação do meio ambiente na sua contabilidade, na contabilidade pública. Então, nós temos essas duas áreas, a privada e a pública, onde a contabilidade ambiental pode e deve atuar. Bom, eu acho que quando a gente tem acesso ao documento do ISAR, que inclusive está disponível na internet, é fácil localizar isso, e também é citado por vários autores aqui já no Brasil, esse documento, que foi, se eu não me engano, publicado em 1998, ele fala desse reconhecimento, o que deveria ser, o que é o custo ambiental, como é que isso acontece no processo produtivo, quais seriam as contas do ativo, as contas do passivo e assim por diante. E ali ele já fala dos riscos que as empresas têm com o meio ambiente e que nós, então, deveríamos também fazer o reconhecimento desse risco. Eu sempre encontro algumas empresas que
tem uma certa preocupação, que até me dizem, contadores que dizem, poxa, eu gostaria de fazer o reconhecimento desse passivo ambiental, dessa relação que a minha empresa tem com o meio ambiente, mas eu fico preocupado porque se eu fizer e o meu concorrente não fizer, haveria aí uma suposta concorrência desleal em termos de informação, ou seja, a minha empresa pode ser prejudicada porque eu estou mostrando coisas, custos que a outra empresa, embora tenha, não está mostrando. Eu acho que isso não é um motivo assim que a gente. Claro que é um motivo que a gente deve levar em consideração, mas não deveria ser impeditivo. Primeiro porque nós, como contadores, não podemos escolher o que a gente contabiliza. Eu não posso escolher o que eu registro. Eu tenho que registrar os fatos que acontecem, né? Os fatos contábeis, aqueles eventos econômicos que alteram o patrimônio. Então, se eu tiver um impacto ambiental transformado num evento econômico que possa impactar o patrimônio da empresa, me cabe fazer esse registro. Não posso escolher registrar ou não. E, obviamente, me cabe fazer o registro da melhor forma possível, da melhor, com a maior clareza possível, registrando isso usando as contas que possam traduzir como esse evento aconteceu. Então, além da gente pensar nesse documento da ONU, e aí há uma questão se a gente deveria ter isso normatizado ou não, eu acho que a normatização facilitaria aos contadores para que todas as empresas tivessem uma informação, digamos assim, igualitária, estariam todas as empresas submetidas ao mesmo nível de obrigatoriedade de reconhecimento, por exemplo, dos passivos ambientais, e não apenas uma ou outra, segundo a vontade do seu contador e dos seus dirigentes. Então, isso seria importante a gente fazer esse reconhecimento dessas informações. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa lembrar o fato de que nós temos a Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, que foi modificada posteriormente, mas que mantém ainda o seu artigo 184, a obrigatoriedade do reconhecimento dos passivos, dos encargos desculpe, o reconhecimento no passivo dos encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis. A Lei 6.404, ela não fala de que o reconhecimento do passivo é apenas do passivo conhecido. Ela fala também do reconhecimento dos riscos. E não especifica que tipo de risco. Qualquer risco sobre o patrimônio precisa ser reconhecido. Obviamente, o risco ambiental precisa ser reconhecido. Então, quando a lei fala do risco, ela está falando de risco em geral, não está especificando se é trabalhista, se é tributário ou se é ambiental. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente pode entender que, por exemplo, uma empresa como a Petrobras tem o mesmo risco ambiental, a atividade dela traz o mesmo risco ao meio ambiente do que uma empresa, por exemplo, como o Ponto Frio, ou o Carrefour? Eu acredito que a resposta de vocês será não. No entanto, quando a gente olha o balanço dessas duas empresas, demonstrações contábeis dessas duas empresas, isso não fica claro. Parece que o risco ao meio ambiente é igual. É claro que, sabendo das atividades que cada uma dessas empresas desempenha, a gente consegue perceber que a Petrobras tem um risco ambiental muito maior. No entanto, isso não é reconhecido, não é claramente reconhecido no balanço. E por isso, se a gente for seguir a orientação da lei, esse risco deveria ser reconhecido. Nós deveríamos ter um risco ambiental reconhecido pela empresa. E eu estou falando de Petrobras, citando uma única empresa, mas toda empresa que tenha que atue na área, por exemplo, de alto impacto ambiental, como as empresas do setor siderúrgico,
do setor de mineração, do setor de petróleo, entre outras. Então, nós temos N atividades econômicas desenvolvidas no país que são de alto impacto ambiental, mas esse impacto ambiental não é corretamente reconhecido pela contabilidade, mas deveria ser. Então, eu acho que aí já tem uma importância da nossa informação. Eu ouso dizer que, por conta disso, uma boa parte dos balanços das empresas brasileiras não está adequadamente elaborado, porque temos ali informações que não estão registradas de forma correta. Bom, é claro que a gente precisa também falar que contabilidade ambiental não é apenas, porque também costumam me perguntar muito sobre o passivo ambiental. Ah, tem que reconhecer o passivo ambiental, como é que funciona isso, como é que eu posso fazer isso? Bom, primeiro é importante falar que, assim como a contabilidade ambiental não é só passivo ambiental. A gente tem que lembrar que a contabilidade, para ser contabilidade mesmo, a gente reconhece o ativo, reconhece o passivo e, obviamente, o patrimônio líquido decorrendo disso. E a contabilidade ambiental também tem o reconhecimento, ou deveria ter o reconhecimento dos ativos ambientais e dos passivos ambientais. Para compor, alguns até advogam que a gente deveria ter o patrimônio líquido ambiental evidenciado, mas mesmo que você não pense nisso, você precisaria que o patrimônio líquido da empresa tivesse isso de forma reconhecível. Eu acho que quando a gente propõe fazer a contabilidade socioambiental, nós estamos trabalhando com informações de diversas naturezas. Mas a gente pode pensar, como eu disse antes, na importância dessa informação para a sociedade. Nós temos hoje empresas que têm lucros. Esses lucros, na realidade, podem ser lucros indevidos, porque o custo do meio ambiente não foi considerado naquela produção. Vamos pensar, quando a gente, para dar um exemplo, porque quando o custo ambiental não é reconhecido, quem paga essa conta é a sociedade. Então você tem um lucro sendo apurado por um ente privado, no caso, quando estou falando de empresas privadas e não, obviamente, das entidades públicas, mas você tem um lucro sendo distribuído para algumas pessoas ou algumas pessoas físicas ou jurídicas que participem da empresa, de forma indevida. E o custo de apropriação do meio ambiente não foi reconhecido, mas esse custo fica com a sociedade. Então, quando você tem uma empresa, por exemplo, que joga resíduo no rio, o rio não é dela, o rio é nosso. Mas se ela não atuar ali para ter o custo da prevenção ou ter o custo de recuperação e de limpeza desse rio, quem vai pagar essa conta somos nós. Ou vamos pagar através do investimento público para a recuperação do rio, ou vamos pagar através de doenças de contaminação, por contaminação dessa água. Então, de qualquer forma, quando o ente privado não assume esse custo, a sociedade assume. E aí existe um conceito muito usado na área de meio ambiente, que é o conceito do poluidor-pagador. Ou seja, quem polui paga. Mas esse conceito de quem polui paga não dá o direito aos poluidores apenas assim, não, eu vou poluir, paguei e vou ficar tranquilo. A legislação ambiental, uma parte da legislação ambiental diz que esse ente tem que fazer o pagamento disso, tem que arcar com esses custos, mas não necessariamente tem o fato de pagar pode dar a ele uma carta branca para poluir. Não é disso que se trata. Então, nós temos que estabelecer melhor essa relação do lucro com a questão ambiental. Vocês imaginem uma situação onde, por exemplo, vamos pensar na produção de sapato. E
E esses custos ambientais, muitas vezes, eles podem impactar não diretamente o local onde a empresa está instalada, mas ele tem a possibilidade de impactar a cidade, a região, o estado e até fora do estado. Quando a gente pensa na água do rio, que ela percorre quilômetros e quilômetros, passa por vários estados, alguns rios, a gente consegue perceber, visualizar o problema que esse meio ambiente causa, né? Essa poluição causa e causa para comunidades que não estão diretamente próximas ou se beneficiando dos empregos gerados por essa empresa, dos impostos gerados pela empresa poluidora, enfim. Então, a visão do meio ambiente é muito maior. Se a gente pensar, por exemplo, num matadouro que está lá no Rio Grande do Sul, que porventura venha a jogar os seus resíduos na água, ou, enfim, através da degradação do solo, ou seja no rio, ou seja através da contaminação de lençol freático, para que o couro possa ser usado no sapato, em roupas e bolsas, etc., ele passa por um processo químico muito forte, né, para que ele se torne um produto macio e maleável. E aí, supondo que esse couro saindo lá do Rio Grande do Sul venha para o estado de São Paulo, para o setor calçadista no interior de São Paulo. Ali, de novo, vai passar por um processo para se tornar um couro trabalhável, além do tingimento, né, de receber cores. E aí a gente pode ter o consumo desse sapato feito no norte do país. E eventualmente até jogado, achado no leito do rio Amazonas, por exemplo. Embora o rio Amazonas seja muito grande, acho que talvez seja difícil achá-lo ali, mas ele pode estar ali. Quer dizer, você pode ter ao longo do tempo uma série de dejetos sendo jogados no rio que foram produzidos ao longo de uma cadeia, ao longo de um país todo. Cada entidade que fez uma fase da produção desse sapato, inclusive o descarte, que hoje é responsabilidade das empresas, o descarte de várias atividades econômicas, e isso não foi registrado. O fato disso não ser registrado torna o sapato mais barato do que ele realmente custou. E também nos leva a uma outra situação, que é a situação de que o sapato possa ser... ele fica mais barato. E a gente acaba consumindo mais, né? Quantas e quantas mulheres, eu sempre faço nessa pesquisa, já ouvi mulheres assim, dizerem numa palestra que tem mais de 100 sapatos. E realmente a gente, se o custo do sapato refletisse o custo ambiental, com certeza isso seria um instrumento para a gente melhorar o nosso nível de consumo, para termos um consumo mais consciente quando o custo ambiental está reconhecido dentro de um determinado produto. Quando a gente fala ainda da contabilidade ambiental, então eu posso fazer o reconhecimento, deveria fazer o reconhecimento desse custo de produção. Eu acho que tem uma dúvida que muitas pessoas têm, até quando a gente começa a estudar, né? Como é que eu vou fazer o reconhecimento desse custo? Nós temos vários métodos de valoração econômica que podem ser utilizados, são métodos objetivos que atendem aos critérios contábeis para o registro. São métodos usados em ações, em litígios ambientais, então são métodos aceitos pela justiça, por exemplo, e que não teria nenhum problema de serem usados para fazer a mensuração desse custo na empresa. Claro que, como eu disse anteriormente, não existe uma nota fiscal, eu preciso fazer alguns cálculos, enfim, não é um custo que seja muito fácil, mas é possível fazer. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração nesse momento, é a questão da poluição operacional e da poluição não operacional. Eu acho que a poluição não operacional, que é o desastre, por exemplo, ela é muito mais fácil de ser detectada. As pessoas conseguem percebê-la, porque ela é visual, né? A gente consegue ver, citando situação terrível que aconteceu lá em Mariana, com a Samarco, em 2015.
Ali todo mundo viu a questão da degradação, não há dúvidas sobre a degradação ambiental causada pela empresa. Então, o desastre, por incrível que pareça, é mais fácil de ser contabilizado do que a poluição operacional. A poluição operacional é aquela quantidade de água que é jogada todo dia, um pouquinho no rio, mas que ao longo do tempo acaba poluindo o rio todo. É a fumaça que é jogada no ar todo dia um pouco, e que alguns anos depois a população começa a ter problemas respiratórios. Então, essa poluição operacional é mais difícil de ser visualizada, mas ela existe e ela pode, e na minha opinião, deve ser contabilizado o risco desse passivo. Ele é presente, é um risco que realmente existe. Em alguns momentos não é nem uma questão de risco, é uma questão de acumulação. E aí a gente tem várias coisas que a gente estuda quando fala de contabilidade ambiental, que é a questão temporal, né? A poluição de todo dia, ela se acumula, num dia ela não é material, ela não é relevante, mas no final do ano ela é material e relevante. Então, por isso precisa e deveria ser contabilizada, como eu já disse antes e enfatizo sempre isso. Então, a gente tem métodos específicos, claro que aqui em meia hora eu não tenho como falar de todos eles ou detalhar essas possibilidades, mas essas possibilidades existem e deveriam ser consideradas. Eu acho que existe também uma questão que me chama a atenção, é quando empresas que tratam, que têm uma degradação ambiental, que têm, por exemplo, um desastre, e que aí tem gastos de compensação e conseguem relatar, informar esses gastos de compensação como se fossem gastos sociais positivos, quando na realidade isso não é verdade. Vamos imaginar o seguinte: se alguém estraga minha bolsa e me dá uma bolsa nova em retorno, como compensação pelo fato de ter estragado minha bolsa, essa pessoa não está me dando um presente. Ela não está fazendo uma coisa positiva. Ela está simplesmente cumprindo com a sua obrigação de me devolver a bolsa que ela estragou. Então a gente não pode imaginar que compensação ambiental seja gastos positivos de uma empresa. Eu acho que existe um exemplo interessante sobre isso, que é o aterro Mantovani, no interior de São Paulo, onde muitas empresas nacionais e estrangeiras depositaram seus resíduos, era um aterro sem nenhum cuidado. O aterro poluiu o lençol freático, e com isso o entorno, que era um entorno de pequenos produtores rurais, foi afetado. Esses pequenos produtores rurais, eu tive a oportunidade de visitar um deles e vi o poço de água lacrado. Então era um produtor rural que não podia usar a sua própria água. E algumas empresas que fizeram contribuíram para essa poluição, passaram a entregar caminhões de água. E não podiam, obviamente, a gente não pode imaginar que esse caminhão de água sendo entregue nessas pequenas propriedades seria um investimento social, seria uma ação social daquela empresa. Então, algumas dessas empresas não relatavam isso de forma correta. Então, a contabilidade, como a gente não pode escolher o que a gente vai contabilizar ou não, a gente tem que contabilizar o fato da forma como ele ocorreu. Essas empresas tinham uma dívida com essas pessoas, algumas dessas empresas não fizeram o reconhecimento adequado, e aí começaram a contabilizar esses gastos, né, como despesas, mas despesas sociais. Isso, não, na minha opinião, não foi a forma adequada de fazer esse reconhecimento. Além disso, eu acho que hoje a gente tem um outro ponto que precisa ser tratado sobre contabilidade ambiental, e que existe uma mudança de paradigma econômico. A gente está acostumado a extrair da natureza para produzir. E hoje em dia já existem as receitas sobre um capital natural. É o capital de você preservar o meio ambiente, ou seja,
Existem entidades ou pessoas físicas ou jurídicas constituídas para isso, que têm por objetivo manter a natureza. Então, quando você mantém uma floresta, essa floresta pode lhe dar uma receita dos serviços ambientais prestados pela floresta. Que é uma mudança econômica bastante interessante que já está ocorrendo. A floresta, ela presta serviços para o planeta, para a humanidade, através da manutenção do ar limpo quando as árvores estão crescendo, através da manutenção dos mananciais de água, das nascentes, e esses serviços precisam ser remunerados. Então a sociedade começa a ter que pagar pela manutenção da floresta. Acho que a gente tem aqui no Brasil um exemplo simples e que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Bolsa Floresta. O Bolsa Floresta é pago justamente para você manter a floresta intacta ou fazer aquele manejo sustentável, né, de forma a preservar a estrutura da floresta. Isso a gente trata estudando capital natural, como é que o reconhecimento desse capital natural, quando uma empresa tem parte desse capital natural sob a sua gestão. Eu acho que isso é um aspecto positivo que a gente tem estudado mais recentemente em termos de contabilidade ambiental. Eu acho que se a gente pensar nos investimentos e na informação adequada para a tomada de decisão, só para dar um exemplo ainda citando a Samarco, aquela tragédia, além, né, de vidas, todos os problemas ambientais com o rio, com a poluição do mar, obviamente, né, com as pessoas que morreram, as famílias impactadas, enfim. Então isso eu acho que não tem valor, né, é difícil valorar, mas a gente, olhando o balanço da Samarco, a gente percebe que em 2015 ela teve um prejuízo de mais de 5 bilhões, cerca de 5 bilhões e meio de reais. E esse prejuízo foi causado no dia em que a barragem rompeu. Agora, nos 2 anos anteriores, esse prejuízo de um dia simplesmente suplantou não, mas quase usou todo o lucro dos 2 últimos anos. A diferença é muito pequena. Um prejuízo de 5 bilhões 541 milhões, o lucro dos últimos 2 anos foi de 5 bilhões 536 milhões. Então, para vocês verem que uma informação adequada sobre os riscos ambientais, então ali, os acionistas, no caso, como eram 2 acionistas, não era uma empresa de capital aberto, isso afetou, falando apenas em termos econômicos, afetou as 2 empresas, a BHP e a Vale do Rio Doce. Mas se você tem uma empresa com capital pulverizado, pessoas físicas participando desse capital, esse risco ambiental precisa estar reconhecido. Porque você imagina que se tem uma empresa lucrativa, o lucro vinha crescendo de ano para ano, e de repente, num único dia, tudo foi embora. A Samarco não voltou a funcionar, ela não está operando, ela só está ali cuidando do desastre. Eu imagino que ela está com um sério risco sobre a sua continuidade, mas em nenhum momento esse risco foi mostrado nos balanços anteriores. Eu acho que qualquer investidor deveria ter essa informação para saber se ele quer investir nessa empresa ou se ele prefere ter um outro investimento, que talvez não lhe traga tanto lucro, mas lhe traga segurança. Além do que ele também poder saber se ele quer ser um investidor sustentável, né, ecologicamente sustentável, e não apenas economicamente sustentável. Bom, eu acho que eu queria agradecer essa oportunidade que a TV Classe Contábil me deu, mas eu queria terminar falando que eu acho que a contabilidade, né, a gente tem que lembrar que a poluição ela é normalmente individualizada, a poluição é socializada. Eu acho que nós, contadores, temos um papel extremamente importante, um papel social, uma importância para a sociedade, de podermos fazer com que a poluição individualizada seja adequadamente
reconhecida por quem a causou. Eu acho que essa é uma informação importante, isso dá um destaque para a gente em termos sociais, o papel que o contador quer assumir na sociedade brasileira hoje. Eu acho isso fundamental, eu acho que a gente tem essa possibilidade, que a contabilidade socioambiental é, pode ser esse veículo que fará com que a sociedade nos reconheça de uma forma diferente, reconheça o nosso papel como importante para ela em si. A contabilidade, a gente sempre fala que a contabilidade trabalha numa entidade em continuidade, mas eu gosto de dizer que a contabilidade deveria ter uma informação não comprometida com a continuidade da empresa, mas comprometida com a continuidade do desenvolvimento sustentável. Se não existir planeta, não existiremos nós, enfim, obviamente as empresas não existirão. E os problemas ambientais estão cada vez mais próximos da gente, batendo aqui no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa rua, e a gente não pode deixar isso sem a devida atenção. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal da TV Classe Contábil por ter me dado a oportunidade de falar sobre isso. Me coloco à disposição de vocês, se quiserem fazer algum contato, ter algum esclarecimento. Espero que vocês possam se envolver um pouco mais com esse assunto e procurem dar alguns passos na contabilidade daqueles que já estão trabalhando, né, na contabilidade de suas empresas, para que a questão ambiental seja reconhecida. Estou à disposição e espero poder encontrá-los numa outra oportunidade. Vou terminar aqui mandando uma saudação ecológica para todos. Obrigada, um abraço.